E a gente traz agora atualizações sobre o caso macabro, cheio de mistérios, que aconteceu no Sol Nascente. O advogado que foi preso tentando ocultar restos mortais de um corpo que foi encontrado carbonizado teve a prisão preventiva decretada. Mas antes das novas informações da nossa Vanessa Vitória, você vai acompanhar a reportagem para entender melhor esse caso. A Polícia Civil ainda aguarda a identificação do corpo encontrado no loteamento do INCRA 9, em Ceilândia. A vítima poderia se tratar de um homem pardo, de 1,80 m, cabelos ondulados e com uma tatuagem nas costas. Então, se alguém tiver alguma pessoa com essas características desaparecida, se puder entrar em contato conosco, já para a gente poder adiantar esse confronto de DNA. O principal suspeito de matar e queimar a vítima seria João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carreira, de 34 anos, advogado, casado com uma servidora do Tribunal de Contas. Ele foi preso em flagrante no último domingo. Alegou ser autista e ter esquizofrenia. Tomava muita medicação, entrou em contradição várias vezes, não soube dizer como aquele corpo humano foi parar no seu quintal, no seu terreno, nem por que ele estava peneirando aquela fogueira, retirando os restos mortais, jogando em outro local. De acordo com a Polícia Civil, o advogado comprou o local onde o corpo carbonizado foi encontrado há mais ou menos 7 meses. Antes, lá funcionava um desmanche de carros roubados e furtados. Agora, animais eram criados ali, como porcos, cabras e galinhas. De acordo com testemunhas, o homem era visto lá com frequência, acompanhado por uma outra pessoa. Os animais estavam, alguns deles, faltando orelhas, alguns cortes no corpo, dando a entender que estariam sendo preparados para alguns rituais. João Paulo segue à disposição da Justiça. Ele já tinha 8 passagens por crimes considerados de menor potencial ofensivo. Acabou sendo indiciado pelo crime de homicídio qualificado e preso em flagrante pelo crime de destruição de cadáver. Aí ele foi arbitrado uma fiança no valor de R$200 mil. Como não foi prestada, ele passará por uma audiência de custódia, onde acreditamos que o Poder Judiciário converterá essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Nós vamos direto conversar com a nossa Vanessa Vitória, que tem mais atualizações, novas apurações sobre esse caso macabro que aconteceu numa zona rural do Sol Nascente, né, VV? VV, que você é uma brilhante repórter, está em cima dessas novas informações a respeito desse crime. E o que parece, minha amiga, é que é aquele tipo de caso que só vai piorando. Ele vai ficando cada vez mais grave, né? Porque além da prisão desse homem agora foi decretada a prisão preventiva para esse homem que, a princípio, foi preso ali em flagrante, tentando esconder os restos mortais. Tem mais informações, né, que envolvem a esposa dele, um ex-companheiro, enfim, conta tudo pra gente. Larissa, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Você que também é uma brilhante apresentadora, disse exatamente o que eu falei com o delegado quando nós estávamos conversando agora há pouco a respeito dessa conversão de prisão em flagrante em preventiva pelo Judiciário. Eu falei, doutor Fernando Fernandes, parece que só piora, e piora mesmo. E a gente espera que pare por aí, porque está complicado até de narrar o que pode ter acontecido ali naquele local. Olha só, Larissa, hoje, logo em seguida, quem acompanhou a gente no SBT Brasília, primeira edição, viu a nossa entrada ao vivo. Logo que nós saímos do ar, um motorista de aplicativo se apresentou na 19ª delegacia. Chegou lá e contou para o delegado, olha, eu fui o homem, o motorista, que fui acionado para levar junto com o João Paulo um vaso enorme de plantas. Nesse vaso tinha uma cobertura com terra adubada. Então o que estava no meio, eu não sei dizer, mas provavelmente o corpo esquartejado. O João Paulo, principal suspeito de matar essa pessoa que a gente ainda não sabe quem é, teria matado esta pessoa, que tudo indica ser um homem, no areal. E depois acionado esse motorista de aplicativo. Não foi um acionamento, Larissa, por meio do aplicativo. Foi um acionamento direto. De acordo com a Polícia Civil, esse motorista já atende chamados do João Paulo há pelo menos 1 ano. E desta vez teria levado esse vaso pesado
para esse local onde o corpo carbonizado foi encontrado numa região ali rural, no INCRA, em Ceilândia. Ele disse: peguei esse vaso junto com ele e levamos juntos. Paramos para comprar material combustível, inflamável. E eu perguntei: para quê? E ele disse: vamos queimar alguma coisa, uns restos de coisa, lá no galpão. Isso foi feito. E aí, depois da nossa participação ao vivo, esse homem decidiu ir. Um outro ponto que também chama atenção nessa história, que eu conversei com o delegado, é que independentemente dele se apresentar ou não, testemunhas já tinham anotado essa placa. E neste momento, hoje à tarde, a Polícia Civil estava atrás de imagens para poder identificar o trajeto que esse carro fez por meio de monitoramento. Então, esse homem, eu perguntei ao delegado, ele pode responder, ele pode ser um comparsa, ele pode ter participação nesse homicídio? A polícia, por enquanto, acredita que não, que ele teria sido usado só mesmo para fazer um trabalho que, com frequência, ele já fazia para o João Paulo, que era deslocamento, leva uma coisa aqui, leva outra ali. Um outro ponto também é que a Polícia Civil ouviu o depoimento hoje de um homem identificado como um ex-namorado do João Paulo. Os dois teriam mantido um relacionamento de pelo menos 14 anos. Lembrando que o João Paulo ele tem 34 anos. Ele é um advogado que não estava atuando como advogado em questão da saúde mental e psicológica dele. Mas ele teria tido um relacionamento com esse homem. Por que a Polícia Civil foi atrás dele? Para saber se ali não teria tido um crime passional. Se o João Paulo, suspeito de matar uma pessoa não identificada, teria tentado contra a vida desse ex-companheiro. Então a polícia descarta a hipótese deste homem ter morrido, obviamente, porque ele foi ouvido em depoimento e diz que sim, o João Paulo tinha um comportamento estranho e agressivo. Lembrando, ele é casado com uma servidora do Tribunal de Contas, ela é aposentada e foi aí impetrada essa fiança que o delegado comentou. Não é uma fiança, é um pagamento de multa de R$200 mil, mas isso é referente ao crime da destruição do cadáver e não do homicídio. Tanto que a Justiça já converteu a prisão em flagrante dele ontem, que foi ontem, hoje numa audiência de custódia para preventiva. Então ele já foi, tá? Já desceu, já tá na papuda, Larissa. Sim, agora, Vanessa Vitória, você que conversou, né, com o delegado Fernando Fernandes, ele disse que esse advogado, né, quando chegou ali na delegacia, ele não confessou o crime e que em vários momentos o depoimento dele ficou confuso, né? A polícia, os investigadores já ouviram outras pessoas da família? Sim, Larissa, a esposa ainda não foi ouvida. Ela apresentou um atestado também de problemas psicológicos. De acordo com a Polícia Civil, ela deve ser ouvida, mas apresentou esse atestado para não ser ouvida neste momento. Um outro ponto, Larissa, nós tivemos acesso com exclusividade a imagens desse homem no momento em que ele é identificado, que ele é localizado. Ele tinha lesões nas mãos. Então, tudo indica que pode ter tido uma luta. Ele diz que não. No depoimento, ele fala que não teve nada e que ele se machucou, se feriu nessa região aqui também no braço. Ele se feriu fazendo o que ele chama de trabalhos. Lembrando aqui, reforçando que nada tem a ver com religião. Nenhuma religião incentiva ninguém que mate, nem animais, muito menos seres humanos. Mas, de acordo com ele, ele fazia trabalhos que na cabeça dele tem algo a ver com a religião que ele pode ter criado. Mas ainda a polícia não ouviu diretamente a esposa, mas diretamente já ouviu esse ex-namorado que trouxe aí a versão de que ele era um homem violento e que tinha um comportamento agressivo. Sim, Vanessa Vitória, muito obrigada pelas suas informações, né? Estamos diante aí de um caso macabro, cheio de mistérios e que agora os investigadores terão esse trabalho aí de investigar, né? Cada ponto, pegar todas as linhas de investigação, depoimentos, enfim, muitas coisas devem acontecer. VV, muito obrigada. Até daqui a pouco.